e bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o foco é cibersegurança e vamos investigar um ângulo bem específico: o uso do Kali Linux no universo dos negócios digitais. A gente tem em mãos um material interessante, um guia sobre hacking com Kali Linux, alguns textos que abordam negócios eletrônicos e outros que dão a base de sistemas operacionais. Nossa missão aqui: tentar entender como as técnicas e ferramentas de teste de invasão, o pentesting, que o Kali exemplifica tão bem, são usadas para avaliar e, claro, reforçar a segurança das empresas nesse cenário digital super conectado. E tudo isso sem esquecer a base que os sistemas operacionais e o próprio e-commerce fornecem. Ok, vamos mergulhar nisso. Sem dúvida. E olha, essa investigação é mais relevante do que nunca, viu? No ambiente digital de hoje, a segurança da informação deixou de ser só um detalhe técnico, né? Virou um pilar estratégico mesmo. Dados são ativos valiosíssimos, as transações online são a norma, e aí, entender as ferramentas e táticas que podem ser usadas para atacar esses ativos, tipo as que estão no Kali, é paradoxalmente essencial para construir defesas que funcionem de verdade. O ponto fascinante aqui é justamente essa intersecção, sabe? Como o hacking ético, as operações de negócios digitais e os fundamentos de sistemas operacionais se entrelaçam de forma tão crítica. Exato. Para a gente começar, vamos pintar um pouco esse quadro dos negócios digitais. Uma das nossas fontes descreve bem essa transição para a presença virtual, que hoje é quase obrigatória para as empresas, né? Não é só ter um site, é a gestão de dados, a interação constante com o cliente e, claro, a explosão de novos modelos. Startups ágeis, e-commerce nas suas várias formas, B2C, B2B, C2C, até B2G. Tudo isso cria uma superfície de contato digital enorme. Uma superfície que, inevitavelmente, atrai riscos. Com certeza. Os materiais que a gente analisou destacam aqueles pilares clássicos da segurança da informação. Confidencialidade, para proteger os dados sensíveis, Integridade, para garantir que a informação não seja alterada sem permissão. E disponibilidade, para que tudo esteja acessível quando precisar. No contexto dos negócios digitais, falhas nesses pilares viram ameaças bem concretas: fraudes financeiras, roubo de dados de clientes, ataques que tiram o e-commerce do ar. E tudo isso mina a confiança, que é a moeda mais forte nesse meio, Daí a necessidade crítica de ter políticas de segurança da informação que sejam parte da cultura da organização, e não só um documento esquecido na gaveta. E aí que entram as ferramentas para testar essas defesas antes que um ataque real aconteça, imagino. O Kali Linux é apresentado no guia de hacking justamente como essa plataforma, É uma distribuição Linux derivada do Debian, mas totalmente voltada e otimizada para testes de invasão, o pentesting, e auditoria de segurança. Um ponto interessante é essa capacidade de rodar como live disk, tipo, a partir de um pendrive sem instalar nada permanentemente. Isso é útil em certos cenários e, claro, vem com um arsenal de ferramentas pré-instaladas. Muitas ferramentas. E sobre o pentesting em si, vale reforçar, não é hackear por hackear. É uma simulação controlada e, importantíssimo, ética de um ataque. O objetivo é achar vulnerabilidades que podem ser exploradas em sistemas ou redes, mas sempre com a permissão explícita do dono desses sistemas. Essas regras do jogo são formalizadas no que a gente chama de Rules of Engagement, ou ROE. É um processo que exige método, sabe? Não é força bruta. E como funciona esse método? Existe um ciclo definido para isso? Sim. O guia detalha um ciclo de vida bem estruturado. Ajuda a organizar o trabalho e garante que nada importante seja esquecido. Olha, começa pelo reconhecimento. Aqui o objetivo é coletar o máximo de informação possível sobre o alvo, muitas vezes usando fontes abertas sem interagir diretamente ainda. Depois vem o scanning, que aí sim é uma varredura mais ativa para identificar sistemas online, portas abertas, serviços rodando, basicamente mapear a superfície de ataque digital. Com esse mapa na mão, passa-se para a exploração de falhas, tentando ativamente tirar proveito das vulnerabilidades que foram descobertas para ganhar algum tipo de acesso. Se der certo, pode ter uma fase de preservação do acesso, buscando manter a conexão ou até se mover para outros sistemas na rede. E,
fundamental, tudo isso culmina na geração de relatórios, que documenta as descobertas, os riscos e as recomendações de correção para quem contratou o teste. É um trabalho investigativo, quase forense, bem diferente daquela imagem de cinema. Essa abordagem metódica faz todo sentido. Mas para usar o Kali e suas ferramentas, imagino que um conhecimento básico de Linux seja necessário, certo? O material até menciona a instalação, opções como usarem um pendrive com persistência para salvar alterações ou não, e detalhes de particionamento como ext4 e swap. Com certeza. Conhecer o ambiente onde as ferramentas rodam é crucial, né? Comandos básicos de linha de comando são pão com manteiga. Gerenciar pacotes com apt-get para instalar ou atualizar ferramentas, navegar entre diretórios com cd, listar arquivos com ls, criar pastas com mkdir, manipular arquivos compactados com tar. Não precisa ser um guru em Linux de cara, mas entender como o sistema organiza arquivos e executa programas é fundamental. E a parte de configuração de rede também é feita via linha de comando? Pode ser feita tanto pela interface gráfica quanto pela linha de comando, sim. Ferramentas como ifconfig ou o mais moderno ip ajudam a visualizar e configurar as interfaces de rede. O DHC Client pode pedir uma configuração automática para um servidor DHCP. E entender como editar arquivos de configuração de rede manualmente, usando editores como o Nano, também é útil. São conhecimentos básicos, mas essenciais para garantir que o Kali consiga se comunicar na rede que está sendo testada. E como isso tudo se conecta com os conceitos mais, digamos, profundos de sistemas operacionais, que um dos textos aborda? A conexão é total. O SO é o maestro que gerencia os recursos do computador, né? Por exemplo, a forma como a CPU é compartilhada entre múltiplos processos, a multiplexação no tempo, afeta diretamente o desempenho das várias ferramentas de pentest que podem estar rodando ao mesmo tempo. Entender os estados de um processo, se está executando, pronto para executar ou bloqueado esperando por algo, tipo uma resposta da rede, ajuda a diagnosticar por que uma ferramenta pode estar lenta ou travada, sabe? O SO gerencia a memória, acessa disco e, claro, a comunicação de rede, que é vital aqui. Falando em rede, como esse conhecimento fundamental de protocolos impacta o pentest na prática? É a base de quase tudo nas fases de scanning e exploração. É fundamental. Entender o TCP com seu aperto de mão de 3 vias, SYN, SYN-ACK, ACK, para estabelecer conexões confiáveis, permite interpretar resultados de scans e até manipular essas conexões. Saber que o DP é mais rápido, sem conexão, mas não garante entrega, ajuda a entender por que certos serviços o utilizam e como abordá-los. O ICMP, usado por ferramentas como Ping e Traceroute, é essencial para o mapeamento inicial da rede. Conceitos como portas, os canais numerados por onde os serviços escutam, firewalls que agem como porteiros, né, controlando quais portas estão abertas e para quem, DNS, o tradutor de nomes de site para endereços IP, com seus vários tipos de registros, como AMX para e-mail, etc. E DHCP, que distribui configurações de rede automaticamente, são todos elementos que um pentester precisa não só conhecer, mas saber como interagir e potencialmente encontrar fraquezas neles. Entender como a conversa digital acontece na rede é o primeiro passo para identificar onde ela pode ser vulnerável, entende? Entendi. Ok, então com essa base toda estabelecida, como as ferramentas do Kali entram em ação? Aqui é que fica realmente interessante, imagino. Como se dá o reconhecimento e o scanning na prática? Olha, começa muitas vezes pelo fator humano, com a engenharia social. Técnicas como phishing ou sua versão mais direcionada, o spear phishing, tentam enganar pessoas para obter senhas ou acesso. Até, acredite se quiser, vasculhar o lixo físico da empresa, dumpster diving, pode revelar informações surpreendentes. Mas focando nas ferramentas técnicas, a coleta de informações passivas usa fontes abertas, o próprio site do alvo, procurando tecnologias mencionadas, nomes de funcionários, e o chamado Google Hacking, que usa operadores de busca avançada no Google, tipo site.filetype, e bancos de dados como o Google Hacking Database, GHDB, para encontrar informações sensíveis que foram indexadas sem querer.
Mídias sociais, especialmente LinkedIn, são minas de ouro para entender a estrutura da empresa. Ferramentas como o wget podem baixar um site inteiro para análise offline e NSLOOK ou DIG consultam DNS em busca de detalhes sobre a infraestrutura. Uma tentativa de transferência de zona, AXFR, se o servidor DNS estiver mal configurado, pode entregar o mapa completo da rede interna. É raro, mas acontece. Uau! Isso só na fase de coleta passiva? E quando a interação com o alvo começa mesmo, no scanning? Aí entram ferramentas mais ativas. E o Nmap é o rei da cocada preta aqui. Ele pode fazer desde scans mais discretos, o "-SS" ou Stealth Scan, que tenta não completar a conexão TCP, sabe? Até scans mais agressivos, o "-T4", o "-T5", que são mais rápidos, mas também mais fáceis de detectar. Dá para especificar quais portas escanear, "-P, usar uma lista de alvos de um arquivo, "-IL, e salvar os resultados em diferentes formatos para análise depois. O objetivo é descobrir quais máquinas estão ativas e quais serviços, portas, estão abertas em cada uma. E complementar ao Nmap, temos scanners de vulnerabilidade, como o Nessus. Ele vai além de só identificar portas abertas. Ele testa ativamente os serviços encontrados em busca de falhas de segurança conhecidas. E ele apresenta um relatório priorizado das vulnerabilidades encontradas, o que é extremamente valioso para direcionar os esforços de correção depois. Certo, então o Nmap mapeia as cortas e o Nessus aponta as fechaduras fracas, digamos assim. Como se tenta abrir essas fechaduras na fase de exploração? A plataforma mais conhecida para isso é o Metasploit Framework. É basicamente uma biblioteca gigante e organizada de exploits, códigos que se aproveitam de vulnerabilidades específicas. Existem exploits remotos que podem ser usados contra uma máquina pela rede e locais que exigem algum acesso inicial já. Quando um exploit funciona, ele geralmente entrega um payload, que é a carga útil, o que você quer que execute na máquina comprometida. O payload mais famoso é o Meter Predator, que oferece um shell interativo com muitos recursos para controlar o sistema remotamente, mas pode ser algo mais simples como um shell reverso que só te dá um prompt de comando. O Metasploit também tem módulos auxiliares para outras tarefas, como scanning mais específico ou coleta de informações. E, considerando a importância do e-commerce hoje, existem ferramentas focadas especificamente em aplicações web. Sim, fundamentalmente. Vulnerabilidades web são uma porta de entrada super comum. Ferramentas como Arachne e W3F são scanners focados em aplicações web, procurando por falhas clássicas listadas no OWASP Top 10, sabe? Coisas como injeção SQL, que permite manipular consultas ao banco de dados, cross-site scripting ou XSS, que injeta scripts maliciosos no navegador de outros usuários, ou cross-site request forgery, ou CSRF, que pode forçar o navegador de um usuário logado a fazer ações indesejadas no site. Essas falhas podem levar ao roubo de dados de clientes, fraudes ou até controle total do site. É bem sério. E ferramentas mais genéricas, como o Netcat, NC, também são extremamente versáteis para interagir com serviços de rede de forma manual, testando coisas bem específicas. Depois de conseguir o acesso, muitas vezes o objetivo é mantê-lo. É a fase de preservação do acesso. E isso pode envolver a instalação de backdoors, que são programas que permitem ao atacante retornar facilmente mais tarde, sem precisar explorar a vulnerabilidade original de novo. Exemplos incluem shells web, como o C99 ou o Weavly, que são scripts colocados em servidores web comprometidos. Trojans, que se disfarçam de software legítimo, ou rootkits, que tentam se esconder bem fundo no sistema operacional, também servem a esse propósito. Ferramentas como SBD, um backdoor bem simples, ou frameworks como PowerSploit para ambientes Windows, são citados no material. E, de novo, é crucial lembrar, a linha entre uso ético, num pentest autorizado, seguindo o ROE, e a atividade maliciosa é definida pela permissão. Sem autorização, é crime. Entendido. O processo é complexo e exige mesmo muito cuidado ético. E no final, como tudo isso vira um resultado útil para a empresa que contratou o serviço?
falamos da geração de relatórios. Exato. Essa é a entrega final do pentest. E a comunicação aqui é chave. O relatório precisa ser claro e adaptado aos diferentes públicos, né? Geralmente inclui um sumário executivo para a gestão, focado nos riscos para o negócio e nas principais recomendações, numa linguagem mais acessível, sem muito jargão técnico. Depois vem a parte detalhada para a equipe técnica. A metodologia usada, as descobertas, cada vulnerabilidade encontrada com evidências, sistemas afetados e um nível de risco, crítico, alto, médio, baixo, e recomendações técnicas específicas para correção. Um bom relatório é aquele que permite à empresa entender o problema de verdade e, mais importante, agir para resolver. E como essa fotografia da segurança que o Pentest oferece se encaixa na estratégia de segurança contínua de um negócio digital? Não pode ser só uma vez, né? De jeito nenhum. O Pentest não pode ser um evento isolado. Ele é parte de um ciclo maior de gestão de riscos e melhoria contínua. As fontes sobre negócios eletrônicos e o guia de hacking convergem nesse ponto. A importância de implementar e manter mecanismos de segurança robustos. A gente está falando de criptografia para proteger dados em trânsito, SSL, TLS, em sites, por exemplo, e em repouso, firewalls bem configurados, processos de autenticação fortes, indo além de senhas, com autenticação multifator, sempre que possível, e controle de acesso baseado no princípio do menor privilégio, cada um só acessa o que realmente precisa para trabalhar. E além da tecnologia, políticas de segurança claras e programas de conscientização para todos os funcionários são cruciais. O erro humano ainda é uma causa super frequente de incidentes, infelizmente. E o relatório em si, depois de entregue e lido, o que acontece com ele? Por conter informações altamente sensíveis sobre as fraquezas da empresa, ele precisa ser tratado com a máxima confidencialidade. Isso significa armazenamento seguro e, eventualmente, destruição controlada. Não pode ficar dando sopa por aí. E as descobertas de um pentest muitas vezes ajudam a empresa a cumprir requisitos de conformidade regulatória ou setorial, como o PCI-DSS, que dita regras para quem processa pagamentos com cartão de crédito, ou a SOX, para empresas de capital aberto nos Estados Unidos, entre outras. Corrigir as falhas apontadas no relatório não é só uma questão de segurança técnica, mas também de conformidade e, claro, de reputação da empresa. Então tá, resumindo nossa exploração de hoje, a segurança em negócios digitais é um desafio com muitas facetas, né? O Kali Linux oferece um conjunto poderoso de ferramentas para avaliar essa segurança, mas seu uso eficaz exige conhecimento técnico, de SEO, de redes e um processo de pentesting metódico e, acima de tudo, ético. E, fundamentalmente, a segurança não é um produto final, mas um processo contínuo de avaliação e melhoria. Parece que entender como o atacante pensa e age usando ferramentas como as do Kali é realmente indispensável para se defender melhor. Faz todo sentido. Precisamente. E isso nos deixa com uma reflexão importante, olhando para o futuro, né? A gente vive numa corrida constante, novas vulnerabilidades são descobertas quase diariamente, enquanto nossa dependência dos sistemas digitais só aumenta. Qual é o ponto de equilíbrio ideal entre a agilidade e a inovação que os negócios digitais demandam tanto e o rigor, que às vezes é mais lento necessário para implementar medidas de segurança robustas? Onde fica esse balanço? E, talvez mais desafiador ainda, como a gente pode realmente incorporar uma cultura de segurança no DNA das organizações, fazendo com que ela influencie desde o design de um novo produto digital até as operações do dia a dia? É algo para se pensar. São perguntas essenciais para a gente continuar a refletir, com certeza. Agradeço muito por compartilhar essa análise tão rica dos materiais com a gente hoje. E com isso, encerramos nossa conversa de hoje.